Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 34. Deus abençoe muito você nesse dia, que você seja renovado pela presença do Senhor, que não te falte um óleo fresco sobre a cabeça, que você tenha claridade da parte de Deus, clareza da parte de Deus para tomar as decisões que precisam ser tomadas, para fazer tudo o que precisa ser feito, para administrar a sua casa. Que Deus te dê em nome de Jesus força e a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja na tua casa. Sua boca não deixe de cantar louvores durante todo este dia, em nome de Jesus. Muito bom. Hoje, para meditar em Números capítulo 34, caso você não tenha lido ou escutado a leitura, eu vou explicar para você de maneira breve qual é o assunto do capítulo. Bem, neste capítulo, o Senhor Deus vai dizer para Moisés e vai pedir que ele comunique ao povo de Israel quais serão os limites da terra que eles iriam possuir. Então o Senhor vai falar mesmo o nome de lugares, ele vai limitar a terra geograficamente para dizer para eles, olha, é até aqui a posse de vocês. Então nós vamos ver, por exemplo, lá no versículo 3, que aparece Mar Salgado. Qual é o Mar Salgado? O Mar Salgado é o Mar Morto. Se você já teve o presente, a graça de ir até Israel, talvez você tenha conhecido o Mar Morto, porque é um ponto turístico bem conhecido. Caso você não tenha ido, você pode pesquisar e ver fotos do Mar Morto. E no versículo 6 fala do Mar Grande. Qual é o Mar Grande? É o Mar Mediterrâneo. Você também pode pesquisar, abre o mapa e dá uma olhadinha, veja os limites, ok? Então, o Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. E no versículo 11, que aparece Quinerete, gente, Quinerete é o nome hebraico do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, se você ler os evangelhos, se você ler a história de Jesus, você já deve conhecer. O Mar da Galileia foi o lugar onde Jesus passou muito tempo com os seus discípulos, não é verdade? Então, enfim, se você der uma olhadinha no mapa, você vai ver. Deus, então, aqui estava delimitando a terra e, além disso, a outra parte desse capítulo vai falar sobre os homens que o Senhor escolheu para estarem à frente da repartição da terra. Afinal de contas, quando eles entrassem na terra, como nós vimos no capítulo anterior, eles jogariam as pedras, Eles jogariam sortes para tentar para definir quem seriam aqueles que possuiriam a terra, mas também seria proporcional ao tamanho, o que nos mostra que Deus estaria no controle, porque afinal de contas, como que se controla uma pedra, que você joga, como que você sabe que vai cair ali? Então, somente Deus mesmo para delimitar e para controlar mesmo os resultados. E o capítulo termina assim, no versículo 29, o texto diz, a estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Muito bem. O capítulo, gente, quando a gente lê, pode parecer assim. Ah, poxa vida, só falou nomes de lugares, delimitou geograficamente e deu o nome de alguns homens aqui para ajudar na divisão da terra. Será que é possível aplicar alguma coisa para as nossas vidas? Bem, eu vou dizer para vocês que para mim ficou muito claro. Veja se para você faz sentido também, senão você pode comentar alguma coisa nos comentários. Embora esse capítulo possa parecer um capítulo daqueles que algumas pessoas torcem o nariz porque falam, nossa, além de falar um monte de nome difícil de pessoas, fala um monte de lugares que a gente não conhece. Mas em que esse capítulo ministra o nosso coração? Bom, primeiro no cuidado de Deus. A gente vê que Deus estava realmente conduzindo o povo e Deus sabia exatamente para onde os estava levando. Porque Deus não é desorganizado.
Deus sabe de onde tira o seu povo e para onde os leva, inclusive as circunstâncias nas quais eles estarão envolvidos. Se eles estiverem debaixo da sombra do Onipotente, eles vão passar exatamente pelo lugar que Deus demarcou. Então, o que nós vemos nesse capítulo é que Deus tinha o controle de todas as coisas. O povo não tinha entrado na terra. Moisés não ia ver a terra. Moisés ia morrer antes disso. Mas o Senhor não apenas via a terra, como o Senhor demarcou. Aqui Moisés falou o nome de lugares onde ele nunca tinha pisado. Porque Deus disse para ele, olha, é assim, assim, a demarcação é até aqui e é até lá. No sul é assim, no leste é assim, no norte é assim. Então, eu vejo, no primeiro lugar, a organização, e eu vou chamar de fidelidade, de poder olhar e falar, uau, Deus é fiel, Ele conhece todas as coisas, Ele está cumprindo a palavra falada a Abraão, e Ele está levando o povo para um lugar, não um lugar qualquer, e não apenas um lugar importante porque mana leite e mel, mas um lugar onde Ele conhece a terra. O Senhor está levando eles para um lugar conhecido, da parte dele pelo menos. A segunda coisa é que eu vejo que Deus conhece o coração dos homens. A Bíblia não diz por que o Senhor escolheu exatamente essas pessoas para fazer o que iam fazer, que era tão importante, que era participar dessa divisão da tribo. Mas quando a gente vê lá no versículo 19, o Senhor falando que da tribo de Judá era Calebe, poxa vida, Calebe para nós é uma referência. Dos outros que voltaram lá daquela primeira espiada na terra, somente Josué e Calebe foram fiéis. Calebe foi escolhido. Então, se ele é o primeiro nome dessa lista, nos dá a impressão de que aqueles que o Senhor escolheu para fazer essa divisão eram pessoas, eram homens cujo coração o Senhor se agradou. Então, isso me fala de um Deus que não vê apenas aparência, mas que conhece o nosso coração, que conhece a nossa dedicação, que conhece a nossa fé, que conhece os nossos esforços para fazer as coisas a modo dele, porque vamos combinar, né? Calebe viu a mesma coisa que os outros viram. Calebe também viu gigantes, Calebe também viu as fortalezas da terra, Calebe viu tudo igualzinho, só que ele não se deixou levar pelas dificuldades físicas e ele se apegou à palavra de que Deus disse que daria a terra para eles. Então, ele até viu as mesmas coisas, mas ele não se apoiou nas suas vistas, ele se apoiou na fé. Então, Deus conhece o coração dos homens. E essa é uma outra coisa que o texto ministra no meu coração. E eu acredito que, por último, eu acho que meio que eu já resvalei nisso, mas eu acho que eu quero mencionar isso para fechar. Eu penso na onisciência do Senhor. Sim, gente. Nós já sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas imagina só que Moisés, ouvindo esse recado de Deus e passando esse recado para o povo, imagina Moisés anotando, né, dizendo, tá, então na região sul a gente vai do deserto de Zin até os limites de Edom. Tá bom, algumas coisas ele conhecia, mas algumas outras coisas mencionadas por Deus, não, Moisés não conhecia. Ou seja, o nosso Deus é soberano. Isso me faz lembrar de Salmo 147:5, que fala assim, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Nós não temos como medir o entendimento do Senhor porque Ele entende todas as coisas e nós não. Então, o que isso me mostra a respeito de Deus? Bom, o futuro desse povo já estava debaixo dos olhos do Senhor. E da mesma maneira, eu realmente aplico isso para as nossas vidas. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, a gente não precisa temer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar. Muitas vezes, quando pensamos em futuro e desconhecido e nas batalhas que estão por vir, que era exatamente a situação deles. Eles tinham batalhas por vir. Eles iam conquistar a terra, passo a passo. A terra não estava dada para eles. Eles iam ter que entrar e expulsar os povos, derrubar os lugares altos, realmente conquistar a terra. Então, assim, eles tinham muito trabalho pela frente, mas o Senhor já sabia quais os limites que eles iriam ocupar. E esses nomes que o Senhor mencionou também significa que não morreriam em batalha, porque eles iam estar lá na frente para distribuir a terra. Ou seja, imagina que eles devem ter ficado bem felizinhos de terem sido escolhidos. Então, onde eu chego com você, para finalizar, Deus conhece o nosso amanhã.
Não vamos deixar-nos sucumbir à ansiedade. Não vamos nos deixar aflitos. Se tem alguma coisa que está te preocupando, você pode orar. Se tem alguma resposta que ainda não chegou, você pode pedir ao Senhor a cada manhã que renove a tua fé. E você pode ter atitudes de fé, ok? Atitudes de fé. Não deixe de se preparar, de viver como quem está esperando a resposta, como quem está esperando o milagre. Você não vai ficar parado, você vai continuar trabalhando e fazendo as demais coisas. Mas você continua caminhando em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho certeza que no seu coração, assim como no meu, a gente quer agradar ao nosso Pai, não é verdade? Então Deus abençoe muito você, que essa palavra possa consolar, fortalecer o seu coração e te dar direção. Em nome de Jesus. Até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!